Dia 39, Êxodo 28, do versículo 1 ao 43. Traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, seu irmão Arão e seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Faça vestes sagradas para o seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Diga também todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que sirva no ofício sacerdotal. As vestes farão, são essas, um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Façam vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. Pegarão ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Farão a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Obra esmerada. Terá duas ombreiras que se unam as duas nas suas extremidades, e assim se unirá o cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Pegue 2 pedras de ônix e grave nelas o nome dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra e outros 6 na outra pedra, por ordem de nascimento, conforme a obra de um lapidador. Quando faz o sinite, você gravará os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, colocando engastes de ouro ao redor delas. Coloque as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará esses nomes sobre os seus ombros, em memória diante do Senhor. Faça também engaste de ouro e 2 correntes de ouro puro, traçadas com um cordão. Prenda também as correntes traçadas nos engastes. Faça também o peitoral do juízo. Será obra esmerada, feita conforme a obra da estola sacerdotal. Faça-o de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado e duplo, e terá 1 palmo de comprimento, 1 palmo de largura. Coloque nele engaste de pedra, com 4 ornes de pedra, a qual de sardio, topázio, carbúnculo será a primeira ordem, a segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante, a terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista, e a quarta ordem será de berílio, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As suas pedras serão conforme o nome dos filhos de Israel, 12 segundos nomes, e serão esculpidas em forma de sinite, cada um com o seu nome para as 12 tribos. Para o peitoral, faça correntes e cordas de obra traçada de ouro puro. Faça também para o peitoral 2 argolas de ouro e prenda as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então passe as 2 correntes de ouro nas 2 argolas das extremidades do peitoral. Prenda-as das 2 pontas as correntes nos 2 engastes e coloque-as nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior, junto à estola sacerdotal. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, junto o cinto de sua obra esmerada da estola sacerdotal. Ligação ao peitoral com as 2 argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e no peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim Arão levará o nome dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração quando entrará no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Ponha também no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Faça também sobre peliz de estola sacerdotal todo de pano azul.
No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Essa abertura será rematada, como uma abertura de uma gola, para que não se gaste. Em toda a borda da sobrepeliz coloque romãs de pano azul, púrpura e carmesim, e sininhos de ouro no meio delas. Haverá em toda a borda da sobrepeliz um sininho de ouro e uma romã, outro sininho de ouro puro e outra romã. Sobre essa peliz estará sobre então Arão quando ministrar, para que se ouça o som dos sininhos quando ele entrar no santuário diante do Senhor e quando sair. E é isso para que ele não morra. Faça também uma lâmpada de ouro puro e grave nela a maneira de gravuras de sinetes as seguintes palavras: Santidade ao Senhor. Amarre essa lâmpada com um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Essa lâmina estará sempre sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Você tecerá a túnica de linho fino e fará uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão você fará túnicas, cintos, turbantes, para que lhes deem glória e beleza. Com essas roupas vista o seu irmão Arão, bem como os filhos dele, unja, consagre, santifica-os, para que me sirvam como sacerdotes. Faça também coletes de linho para que eles, para cobrirem a sua pele nua, irão da cintura até as coxas. Esses calções estarão sobre Arão e sobre os seus filhos, quando eles entrarem na tenda de encontro, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no santuário, para que não incorram em iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo, para que ele e a sua posteridade siga depois dele. Mateus capítulo 25, versículo 31, capítulo 26, versículo 13. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos juntamente com ele, então assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. Como o pastor separa as ovelhas do seu cabrito, porá a ovelhas à sua deleita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Porque tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e agora me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntaram: Quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos, ou nu e vestimos o Senhor? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade lhes digo que sempre que fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, vão para o fogo do inferno, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntaram: Quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: Em verdade lhes digo, sempre que deixarem de fazer uma coisa a mais esses pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, disse aos seus discípulos: Vocês sabem que daqui a alguns 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado.
Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a sua cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodados com essa mulher? Ela praticou uma ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela fez para o meu sepultamento. Em verdade, lhes digo que onde for pregado em todo o mundo, este evangelho também será contado o que ela fez para a memória dela. Salmo capítulo 31, versículo 9 ao versículo 18. Compadece de mim, Senhor, porque estou angustiado. E tristeza se consome os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, os meus anos em gemido. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que veem na rua fogem de mim, estou esquecido no coração deles. Como morto, sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramaram tirar a minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse: tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o seu servo. Salve-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Provérbios capítulo 8, versículo 12 e 13. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Vamos ler a Bíblia em 365 dias. Deus abençoe a sua vida.